Voltei, pessoal. Será que agora vai? Vamos lá, né? Tentar. Vamos tentar, né, gente? Oi, Sidônia, oi, Fernanda. Oi, gente. Vamos voltar aqui. Eu tirei aqui mudei a internet também. Vamos ver se era isso. Pode ser, né, Dri? Vamos ver se era. E E aí, eu Dri, me ouvindo? acho que consegui. Vocês estão me vendo? Ou tá Não travado? estamos te vendo, não estamos te vendo. Oh, meu Eu não Deus. tô te vendo, mas eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. A gente pode, Vou. se você tiver, vamos lá, vamos? Tá. Tá travando, mas vamos tentar. Então, Quem Dri, tô sabe dando aqui volta. a introdução. Eu tô dando a introdução aqui do nosso tema, né? Falando dos desafios do atendimento. Mas já tô dando aqui um monte de ideia, um monte de parecer sobre essa questão aí do atendimento. E o que eu queria saber? O que eu queria, né, na verdade, que você já falasse? Eu sei que você atende, né? Opa, caiu. Gente. Olá, Gladson. Olá, gente. O pessoal tá entrando aqui e a Adri tá tentando entrar, né? A live aí com a aluna está tentando, mas ela não está conseguindo. E eu mudei de internet também, mas não estamos conseguindo, né? Então a gente vai fazer aqui a nossa live, né? Eu estou aqui no tema da tecnologia, estou no tema dos desafios do atendimento online, né? E o que acontecia, né? Quando a gente mudei aqui, caí, derrubei e voltei, né? A gente estava falando desse universo gigante que a gente tem de possibilidades com essas ferramentas, né? O atendimento, com a possibilidade, né, de trabalhar, gente. A possibilidade de trabalhar, né? Então, se você não imaginava isso, olha, gente, tente imaginar isso, tá bom? Tente imaginar todas essas possibilidades que a gente tem de trabalhar, né, de construir. Quando eu falo de construir o negócio de astrologia, né, você ter o seu negócio, ser o seu, empreender, né, ter o seu próprio negócio, né, de astrologia. Afinal de contas, o que o astrólogo faz? Quem é que sabe me dizer aqui o que o astrólogo faz? Vamos lá, vamos pessoal, vamos fazer uma aulinha aqui. O que o astrólogo faz? Qual é o trabalho do astrólogo? O que o astrólogo faz, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Oi, Pati. Tá me Oi, oi. ouvindo? Tô, Tá. tô te ouvindo. Tá caindo mesmo, tá caindo. Ela não tá conseguindo, acho que a internet deu pau. Vocês estão? Tá todo mundo me ouvindo? Ou a minha também tá fazendo isso? A minha tá? Beleza? Então vamos lá. Qual que é o trabalho, gente, do astrólogo, né? Uma das coisas muito importantes, e isso a gente trabalha muito no curso, né, nos módulos ali finais, módulo 10, 11, 12, tem 12 módulos o curso, né? É quando a gente trabalha a parte do negócio, né? Da parte de como que você, estudante, vai trabalhar. Como que você, estudante, vai transformar aquele conhecimento, né, num trabalho, numa prática. Como que você vai pegar tudo aquilo que você está estudando e vai colocar isso numa rotina de trabalho, né? Porque uma coisa é você estudar, uma coisa é você ler um livro e a outra coisa é você atender uma pessoa, certo? Quando a gente fala em atender uma pessoa, nós estamos em outro universo. Então nós temos que juntar essas duas coisas, né? O universo do conhecimento. Ah, Ah! ah, Agora sim, Dri! eu já andei pela casa inteira. Peraí. Peraí, gente. Muito bem. O que aconteceu? Mas olha aqui, Ah, estamos aí. qual, qual é o assunto de hoje? Qual é o assunto de hoje? Um assunto uraniano. Tinha que ter algum tipo de imprevisto, então vamos até falar de Urano. Que tal, né? Podemos falar de Urano, porque é um Uhum. assunto uraniano. Dri, seja Deixa eu... bem-vinda. Já Opa, fiz a sua obrigada.
a introdução, já falei tudo lá de você no começo, aí a gente tentou entrar, sair, eu né? só vou colocar um fone, tá? Espera só um pouquinho. Tá. Espera aí. Que agora Então, me pegou de surpresa. Então, gente, só para completar, né? Ela está aqui, já daqui a pouco a gente começa aí a conversar. Estamos falando disso mesmo, gente, desses desafios. Aliás, esse é o tema, gente. Olha o tema, os desafios, vou até ler. Esse é o tema do post, os desafios do atendimento online, no exercício da atividade profissional do astrólogo. Esses desafios são os meus desafios quase todo dia, não é? Porque eu atendo, e se eu atendo todo dia, o que acontece? Esses desafios estão aí. É a internet que cai, é a plataforma que dá algum pau e a gente tem problema no atendimento, enfim, né? É a internet do cliente, que às vezes tem problema. São locais que eu estou num fuso, o cliente está em outro fuso. Então, são os nossos desafios. E o seu, Dri? Que eu sei que você atende. Agora não estou te escutando. Não, não tô. Isso, agora sim, agora sim. Tô? Agora sim. Então vamos lá pro fone. Sim. Então, a gente teve um exemplo aí na prática, né? Do desafio. Pois é. Porque nem todo dia a internet resolve funcionar. Nem todo dia a gente consegue. Às vezes a nossa conexão tá boa, a do cliente não tá. E aí, se você tem 2 atendimentos seguidos, como é que faz, né? Hoje você conseguiu aí desconectar, conectar de novo, mas se fosse um atendimento, né? Como é que a gente realmente tem que lidar e tá preparado para essas coisas? Porque se você tem um atendimento encavalado com outro, se um atrasa por conta de internet, pronto. Exatamente. Aliás, isso daí é um negócio que eu fazia umas coisas dessa até eu perceber que não tem condição. Essa é uma coisa que eu aprendi sofrendo, na prática, que não dá para fazer um atendimento atrás do outro. Na internet não dá. Exatamente. Por quê? Não Porque a pode. gente está sujeito a uma influência de Urano, sabe? Então, Urano, Pois gente, é. é um planeta que ele traz exatamente essa questão do imprevisto, né? Das coisas que são incertas. A gente não tem como fazer um atendimento depois do outro com uma situação dessa. Imagine a gente numa situação que aconteceu agora, num atendimento que tem ali um cliente depois do outro. Não dá, não tem Exatamente. condição. Então, E às acabou vezes, essas ideias, né? e às vezes o cliente ele tem ali um horário também, né? Às vezes não, na maioria das vezes ele tem horário para cumprir. E Exatamente, esses exatamente. são os desafios. Esse é o lado desafiador mesmo do trabalho na internet. Acho que a gente começou com aula prática. Com aula prática. Então, gente, é isso aí, né? Tecnologia é assim. Fora que se Sim. a gente, e assim, a gente fica nervosa, lógico, você tem um trabalho para fazer. E aula, então, Dri, você também, ela também dá aula, gente. Então, a aula é outra Exatamente. coisa, porque aí é um grupo que está ali esperando, né? Para começar uma coisa. Então, Inteiro. estão todos ali, né? Imagina só. Então, também pode É, acontecer. aconteceu quando eu relutei bastante, né? Eu acho que a minha geração, né? A nossa geração, A a nossa gente geração. relutou bastante em dar aula online. E no meu caso, falar de religião online, eu, né, senti aquela, nossa, mas será que é a mesma coisa? Será que vai fluir da mesma forma? E Sim, aí resolvi então, né, dar a aula de teologia de Umbanda, que é só teórica, né, deixar bem claro, porque eu sim, sim. ainda tenho essas ressalvas, eu sempre falo para o pessoal que algumas coisas serão impossíveis a gente usar tecnologia, né? Lógico. Uma magia não dá, porque tem iniciações. No meu caso, né, como um bandista, agir é propriamente dito, uma incorporação, eu ainda Sim. pode ser que eu mude de ideia, né? Mas agora a teologia, como ela era 100% teórica, eu resolvi então arriscar. E teve também, né? Teve dias que não ia. Pois é. Tem dias. O pessoal tá aqui, né? Principalmente aqui no Brasil, para quem não sabe, né? Que nem acho que o pessoal que eu convidei nem todos sabem, né? Que você está em Portugal. Aqui tá muito complicado a internet, né? Tá, né? Tá bastante complicado. Trabalhar, eu não sei se é um volume muito gente, né? Um volume muito Eu acho grande que de pessoas começou, fazendo. muita gente usando. Eu acho que aumentou demais, É, que é justamente o que eu estava eles falando sobre a quarentena. Aumentou muito, não dá conta, né? a gente anda tendo bastante dificuldade.
Mas eu comecei assim, mas foi interessante, porque eu comecei assim, Paty, eu dava aula ao vivo. Então, é assim, eu montava a aula lá dentro do templo, e aí eu Sim, dava, eu fazia o online. Então, assim, a pessoa que não podia ir até o templo, ela assistia a aula em casa. Só que começou, eu tinha na época lá uns 50, 60 alunos. Só que começou cada vez menos ir pessoas dentro do templo e ficar em casa assistindo. sim. Eu comecei a fazer isso também. E foi assim que eu comecei a dar aula online. Vinha o aluno presencial e eu filmava para um aluno que não Isso, estava ali. Não funcionou isso. assim, gente. Não deu certo assim. Não Não deu, deu certo. porque a pessoa, são poucos aqueles que iam sair de casa, pegar ônibus ou pegar trânsito. Eu sei que acho que na quarta aula, mais ou menos, pronto, já não tinha mais aluno presencial. E aí a gente ficou só com online. Então foi assim que eu comecei, né, com a teologia de Umbanda. Com um Sim, pouco de receio, né? Como eu disse, a nossa geração, né, ela não, ela é. demorou um pouco para aceitar isso, né? É diferente das nossas crianças que minha filha de vez em quando fala para mim, como é que você vivia sem internet, mãe? Eles não entendem, eles não Não concebem a ideia, entende. né? Isso, não tem a ideia. E aí eu comecei assim, até então, agora, né, levar para os atendimentos, que na verdade a quarentena, né, forçou a isso. Foi. Saiu todo mundo da zona de conforto e foi É, obrigada de alguma maneira. inclusive eu. Então, falando disso, que inclusive você, então vamos lá. Você está agora, bom, 2020 é um ano, né? A gente vai falar futuramente antes de 2020 e pós 2020. O 2020 vai virar um É, marco na vida de acho que de todo mundo, né? Na minha, na exatamente. sua, né? Eu acho que de todo mundo. Mas você, eu sei que você está se preparando para começar um trabalho, né? Para começar não só a trabalhar com astrologia, que eu sei, né? Lógico, você está terminando o seu curso e a sua formação, mas você já era autodidata, já trabalhava também, já estudava isso. E também a parte da terapia. Você vai atender online também? Como que vai Eu ser já isso? Você vai. comecei. Já? Já É. comecei. É, a ideia de voltar a atender, ela veio o ano passado. Eu me formei em 2012, eu fiz a Escola de Alquimia Contemporânea, me apaixonei, porque dá para unir a alquimia com a astrologia, então tudo que envolve astrologia me chama muita atenção. Mas na época, minha filha era pequena, depois logo veio o templo, né? A decisão de abrir a casa. Então eu acabei ficando sem tempo. Então eu fiquei parada esses 4 anos. Então a decisão de voltar a trabalhar com terapia foi o ano passado. Eu falei, não, 2020 eu vou me preparar. Bom, começo do ano, comecei a montar o escritório, tudo bonitinho, e aí veio o Covid. nosso Covid. Mas E isso aí foi só um eu fiquei. incentivo, é só um incentivo. É, É só um incentivo, né? é, exatamente, porque assim, é, pisciana, né? Eu gosto de gente, eu gosto de estar perto, eu gosto de ver, né? E aí também eu acabei fazendo curso de tarô, mas para usar o tarô de forma terapêutica. Tem o tarô Sim. alquímico também, tudo de forma terapêutica, mas ali, né? E eu falei, meu Deus, aí quando começou a pandemia, eu demorei um pouco para assimilar, né? Eu falei, como é que vai ser todos os atendimentos online? A gente não tem essa opção Sim, agora. Porque antes a gente poderia ter, né? exatamente. Ah, a pessoa está longe, eu te atendo. Mas e depois, né, dessa pandemia? Exatamente. Então, e aí eu resolvi, então, Encarar o abrir online de vez. encarar, encarar o online de vez. Encarar o online de vez. Tá dando certo, né? Porque tá todo mundo em casa, tá dando Sim, certo. Mas tem esses desafios aí, né? Tem o desafio, por exemplo, da internet não funcionar, né? sim. E eu, como boa pisciana, ainda aquela coisa Querer estar ali. tá pertinho, né? Tá perto, de não usar por exemplo, o tarô, né? Que é uma outra coisa que, de repente, eu até vi que tem alguns meios aí, mas a gente resiste e o público resiste também, né, Paty? Quando Então, eu eu comecei, ia. Ah, pode quando eu falar, pode comecei em falar. 2012 com os florais, né? Eu tinha uma grande dificuldade
de colocar o online. Às vezes eu, né, porque como a Maria era pequenininha, eu tentei na época, e o pessoal não aceitava. Era muito interessante, Não, não aceitava. Ah, online? Ah, não, não. Ah, mas online não, né? E foi interessante que um dia eu conversei com um professor de alquimia, e ele falou assim para mim: "Você mora na região do ABC Paulista?" Eu falei: "Moro." Ele, por quê? Ele falou assim: "Então, eu percebo que o povo dessa região tem mais dificuldade de aceitar. Aqui não é interior, você sabe, mas, sim, sim. né? Mas assim, o pensamento aqui era diferente, né? O pensamento é diferente. Aí ele falou: aqui em São Paulo o pessoal já aceita bem, na capital paulista. O pessoal já Sim. estava aceitando em 2012. E eu tive muita dificuldade e desisti realmente do atendimento online naquela época. Pois é. Assim, eu ia Agora até estamos perguntar, aqui, tudo agora, online. então, agora além de ser, até médico está fazendo consulta online, né? Exatamente. Ou seja, agora os conselhos profissionais, eles flexibilizaram as leis, né? Porque era uma coisa que psicologia não podia atender online, o médico não Exatamente. podia atender online, não existia isso, né? Essa ideia de que um médico podia fazer uma consulta, um- uma Isso. teleconsulta, isso não existia, né? Agora, É, é essa é. realidade que se colocou de uma forma assim tão violenta até, porque é uma realidade que não teve nem como escapar, não tem como escapar. Ou a gente aprende a encarar isso daí, ou a gente aprende, né? E aí os conselhos flexibilizaram, né? Outro dia mesmo, minha filha fez lá uma Exatamente. consulta com o médico online, né? Os É, psicólogos também. Então agora uma nova realidade que as pessoas vão ter que pensar, porque a gente agora foi jogado na frente dessa história de quarentena, de pandemia. Mas a gente está agora sensibilizado para uma situação que, de repente, pode acontecer uma outra. A gente ficou, o mundo está assim, e agora? Né? Nem curou essa direito, mas as pessoas, os cientistas, os médicos, eles exatamente. já estão olhando lá na frente. A gente sabe disso, Exatamente. né? Então a gente sabe que É, a qualquer momento pode acontecer outra coisa. Pode, uai. é, Entendeu? eu E fico, aí? eu fico pensando o que seria da gente se não fosse a internet, né? Se Urano e Ares Exatamente, aí, se exatamente Urano e Ares agora. não tivesse trazido para nós, né? A Exatamente. internet, eu Ó, não a sei, eu Brisa não também sei o está que falando seria. aqui, ó, Brisa, o Conselho de Nutrição liberou atendimento online também. Então, tá vendo, gente? Olha quantas profissões. Antes de você conseguir entrar, estava falando exatamente isso para a turma, né? Eu não Como, escutei, não consigo escutar. como a questão do atendimento online, o que, que o astrólogo faz, né? Eu tinha até feito a pergunta, joguei a pergunta e o pessoal não tinha respondido, aí eu caí também, eu saí, entrei, enfim. O que, que o astrólogo faz? O astrólogo é um consultor, né? Então, nós atendemos pessoas com a ferramenta da astrologia, né? Esse é o nosso trabalho. A gente presta consultoria através do nosso conhecimento, através da informação, né? Então, o atendimento online é uma libertação, né? Uma grande Nossa, libertação, porque você pode atender de onde eu, você estiver e o cliente pode é, estar aonde ele quiser estar. Então, a gente tem liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade geográfica, né? eu acho que daqui a pouco o ser humano né, ele se adapta, né, a tudo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai, o presencial realmente vai ser diferente, né? E a Sim, gente vai realmente tem essa facilidade, né, Paty? Você tá na sua casa, você pode ir lá, tá fazendo sua janta, né? Ah, deu a hora, para tudo, né? Ou você sim, está sim. estudando, agora tem uma consulta. O tempo que se economiza, né, com Isso. isso é muito grande. O tempo é muito grande, né, no deslocar, né? O pessoal pegar o carro e hoje em dia, aqui, né, em São Paulo, não tem mais hora de pico. É o dia inteiro a hora de pico de trânsito. Exatamente. São Paulo, Então, pelo amor de Deus, né? Não, não tem. né? Então, Tá, é loucura. então os clientes para chegar até a gente sempre chegavam atrasados, enfim, né? Mas eu né? Eu tô agora aconselhando o pessoal. Às vezes tem gente que fala para mim, ai, mas eu não sei, falando, tenta que você vai gostar e no fim vai se apaixonar pela facilidade, né? Exatamente. Pela comodidade. E é isso, Paty. A gente já conversou bastante, né? Eu converso bastante com o pessoal.
Essa pandemia a gente não sabe quando vai embora, a gente não sabe quando a gente vai ter segurança, né? Para sentar Exatamente. frente a frente com alguém. Então, ou a gente se adapta, ou a gente realmente vai sofrer mais ainda do que a fase de Exatamente. adaptação, né? E a É ferramenta, isso. na verdade, a tecnologia que todo mundo achava antes, é outro paradigma, como a Paula falou, que paradigmas quebrados, né? Exatamente. E outro É. paradigma que foi muito quebrado é a ideia, e eu ia até te perguntar, você como pisciana, como é que você vê isso? Porque foi quebrado um paradigma que o pessoal dizia que é o atendimento frio, né? Na internet é uma coisa fria. Eu escutei muito isso, tinha essa ideia, né? Que quando você passasse um atendimento para o online, eu não queria abrir mão daquela consulta presencial, ter a pessoa na minha frente, pegar o mapa, né, o desenho do mapa, mostrar, imprimir o materialzinho bonitinho, colocar na pastinha, É, olha que bonitinho. Eu adorava fazer isso, né? Porque é verdade, punha na pastinha, entregava tudo bonitinho. E isso, eu não queria abrir mão dessa coisa. E aí, quando olha, transita para o ambiente virtual, eu pensava assim, mas isso vai ser muito frio, né? Essa coisa vai ser distante. Pois é, qual o maior paradigma quebrado agora? Que exatamente isso foi o que aproximou as pessoas nessa pandemia. E se exatamente. não fosse isso, as pessoas iam ficar completamente isoladas. Então a gente teve isso que foi exatamente o que conectou a rede social, o que junta, o que conecta. Então eu ia te perguntar, você como pisciana, que lida com as energias, que lida com essa coisa de cuidar das pessoas, que lida realmente com esse lance, e até pela sua posição como sacerdotisa, tudo. Você vê essa diferença de qualidade hoje, né? Não como a gente via antes, mas você enxerga uma diferença de qualidade em termos de consulta no Não, online e no presencial? não, por Não, né? incrível que pareça, não. É, quando eu tive essa dificuldade, igual você falou, eu gosto de tudo muito, né? Aquela coisa, a pastinha, o entregar, o bilhetinho, né? Como boa Sim, pisciana, aquela coisa toda assim, né? Cheia de carinho, né? E eu tinha essa impressão. Eu confesso que essa era a minha dúvida. Eu tinha essa impressão de que eu não ia sentir o outro. E um sim, pisciano trabalhando sem sentir, ele não existe, né? exatamente. A gente que é de água, sem o sentir, a gente não existe. E eu achei que realmente, mesmo para dar aula, viu, Paty? Mesmo para dar aula teórica, eu falava, como é que eu vou sentir o que esses alunos. Porque quando eu monto turma, por exemplo, de magia divina, né? Cada turma é de um jeito, porque eu consigo sentir a turma as Sim, aulas são conduzidas, né? Quando eu dei minha primeira turma de teologia, aí eu, né, aquele tapa na cara, né? Foi a mesma coisa. Eu consigo sentir os alunos, eu consigo sentir a turma, né? A necessidade deles, eu consigo. No atendimento de terapia, né, e com astrologia, também, a mesma coisa. É, tem gente que fala para mim, não, imagina, isso não existe, né? Não dá para sentir. Gente, dá. dá. Dá sim, Exatamente. tranquilo. Eu vou te falar, Então, acho que até mais. não é mais? Tem dias que a gente faz uns encontros online com o pessoal do templo, porque a gente está parado, né? Sim. A doutrina não pode parar. E aí eu brinco com eles, às vezes acaba a aula, eu falo, gente, vocês me sugaram, né? Eu sinto aquele peso, aquela energia de todos juntos, né? De tudo que a gente está passando, às vezes com mais intensidade, né? Mais Eu forte, creio né? que eu acho que quando a gente estava presencial, na realidade, a gente tomava um pouco mais de alguns cuidados. Essa é a minha visão. Então, Sim, hoje, quando é online, você fala, não, é online, tudo bem, né? E não é exatamente. assim. E não é Não é assim, assim. exatamente. É a mesma impressão que eu tenho. O online, Porque a ele conexão se dá foca, assim, né, né? Ele Paty? foca mais. A gente realmente, Exatamente. ele é muito focado. Tanto que estudar online é muito mais difícil em algumas É. áreas é mais difícil. Porque requer mais disciplina, você está focado. Então, parece que você mergulha mais. Você não tem sala Olha, de aula para dispersar, né? eu como aluna, que eu ainda continuo estudando, né, tanto com você Sim, quanto a terapia, eu como aluna, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, né? Minha lua em gêmeos, né? Eu tenho eu tenho dificuldade porque o filho chama, alguém liga a televisão, os barulhos, enfim, né?
Eu como aluna, eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. E não tanto quanto eu tinha antes, né? Mas, mas né, do outro lado ali, como terapeuta ou dando aula, eu já superei. E já entendi que a gente precisa, porque a conexão é mental, né, Paty? É, Eu acho que a gente se deu conta do quanto mental as nossas conexões, né? sim. Porque a gente tinha aquela ideia de que eu só ia sentir você se eu tivesse físico com físico. Fisicamente, exatamente. É, É, que a energia vinha da matéria. E aí hoje a gente descobriu que não, tá aqui, né? Tá no coração, isso. mas essas ligações mentais, elas são muito mais intensas do que as físicas. É isso que a gente tirou de lição mesmo. E aí eu acho que entra os mestres Urano e Netuno para nos dizer isso fortemente, né? Porque se a gente Né? olhar, então, eles ensinaram, estão ensinando isso para a gente. Porque aquela ideia que a gente tinha, que o ambiente virtual era um ambiente impessoal, né? Uraniano, né? Urano. Internet, coisas mais distantes, mais impessoais, se mostrou uma baita conexão mental. A gente está ligado mentalmente nesse campo virtual. Depois a gente achou que essa questão de se ver, né, a parte imagem, está distante, então é frio também. Mas é a imagem, é a fotografia, é Netuno. É conexão direta, é como se fosse impressa a Direta, fotografia ali, é energia. Às vezes a pessoa direta. está ali, né, olhando a gente está numa live, agora tem gente com a gente. Então, essa força das pessoas nos vendo, né, essa imagem das pessoas Exatamente. nas redes sociais, isso é uma força, por isso que chama engajamento, né? Palavra É, netuniana. Palavra é. netuniana total, né? Engajamento, engajar. Palavra aquática, né? Então, Netuno faz a liga, faz toda essa liga, essa rede social. É E não tem piscianos que coisa eu digo. mais, então, mais rede, mais ligada do que Netuno e a rede. E aí entra essa imagem, entra todos esses recursos que a gente tem. Não é frio, não Eu tem fico como ser frio. imaginando, eu fico imaginando assim, a gente, né, no meu caso, sou pisciana, né, e trabalho com religião, né, trabalho não, perdão, que lido com a religião, né, com essa coisa de energia, porque a Umbanda é uma religião que lida muito com energia. A gente que tinha essa consciência da ligação mental, né, quantas vezes é, os guias espirituais falam lá para o consulente, para de pensar na pessoa, porque você pensa, você tem uma conexão mental com ela, e se Isso, ela está isso, vibrando isso. negativamente. Eles cansavam de falar. Então, assim, para gente que já vive esse mundo, quando a gente entrou para o mundo da internet, a gente achou que não que ia ser frio, imagina quem não tem essa consciência dessa conexão mental, deve realmente ter sido e está sendo bastante difícil, eu acho, né? Exatamente, Porque exatamente. a gente que vive nesse mundo, né, que já fala essa língua, né, da conexão mental, já duvidou do poder da internet? Exatamente. E é Agora muito tem coisas forte, que né? não vai dar, né, Paty? Tem coisas que Não, não tem como, né? As iniciações, né, a parte aí sim, da magia astrológica, tem coisas que a gente vai ser ali no presencial sim, mesmo e vamos ter que esperar voltar e não tem jeito. sim. Tem coisa que não, Eu, não cara, vai eu tava com uma substituir, né? turma, né? Hã? Eu tava com uma turma de magia. E eu parei ao grau do fogo. E aí, ontem mesmo, uma aluna mandou: Mas Dri, dá aula teórica, então, pelo menos pela internet. Eu falei: Tá, eu vou dar aula teórica por internet, apesar que o colégio não autorizou, mas vamos supor que autorizasse. E as iniciações, como fica? Né? A iniciação tem. Ah, isso não tem jeito. Isso tem que ser ali, ó, É, né? exatamente. Na matéria mesmo, não tem jeito. Iniciação, a não ser que, não sei, né? Que o Urânio não surpreenda aí com debate. Exatamente, exatamente. Mas assim, tem coisa que não vai ter jeito, mas é assim, é aí que entra a flexibilidade, né? A gente não vai conseguir passar tudo para a parte online, mas boa parte É. vai conseguir. Esse novo, sei lá, esse novo normal, esse novo mundo aí que as pessoas estão falando, é uma palavra esquisita, né? Novo normal. Mas é É. isso, esse exercício de pensar como esse mundo está ficando ou vai ficar, com certeza, ferramentas online está na vida das pessoas e não vai sair. Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de, vamos voltar ao que era antes e as ferramentas, a parte online vai embora de novo. Não vai.
A tendência é O home só office. aumentar, principalmente para o É, trabalho, né? E aí entra a é, questão do curso, né? Como a gente fala no curso, né? Foca tanto nessa parte do vamos trabalhar, vamos trabalhar com astrologia. E aí entra essa ideia da ferramenta de trabalho. Então, além do atendimento que pode ser feito presencial, né? A gente ainda pode aprender a trabalhar online. Então, aí para é. mim, aí eu acho que a hora que a gente tem essa possibilidade é o mundo, né? Que se abre pra gente, né? O mundo, o mundo. É, a astrologia, né, eu já fiz mapa com a Patrícia quando ela está aqui no Brasil, já fiz mapa com você online. A qualidade não muda nada, né? A conexão não mudou nada. É, eu acho que para astrologia isso, porque a pessoa quando ela faz um mapa astral, ela faz um mapa astral do nascimento dela, né? Às vezes com uma astróloga, tem gente que faz outras vezes com outras astrólogas, depois a evolução solar, uma vez por ano, tal. Então não é uma coisa mensal, né, Paty? Não é aquela coisa que você está todo mês com o seu cliente. Então eu tenho essa visão de para astrologia foi assim hum, uma bênção mesmo isso, né? Porque é, não, a pessoa que tá, quando ela vai procurar você, que ela quer um mapa astral, ela não vai fazer isso. Geralmente eles pensam muito antes, né? É interessante. Ai, não sei se eu faço mapa, não sei se não faço, né? Eles É, o pensam muito pessoal, a antes. parte pessoal, sim, o pessoal pensa muito, né? Porque vai fazer uma vez, faz a consulta uma vez por ano, assim, no máximo, às vezes duas vezes, sei lá, por ano, Isso, depende da necessidade. isso. Muda muito no ambiente empresarial, né? A consultoria, por exemplo, na parte empresarial é uma outra forma de trabalhar, porque aí a gente pode ter, por Sim, exemplo, sim. mensal, quinzenal, depende do É, projeto. E aí a é. ferramenta Mas o ficou problema mais útil ainda, porque temos as reuniões ficou. online, tem o ambiente, porque eu tenho que estar mais perto ainda do cliente. E aí tem Exatamente. mais benefício ainda de estar com a ferramenta, seja o WhatsApp, que também é uma forma de estar É, junto e perto. Então, aluno, WhatsApp, a nossa comunicação no WhatsApp, né? É uma ferramenta que está é. ali próximo. É o online através de reunião, ou seja, a gente está conectado o tempo todo, né? Então, a E, assessoria fica e, muito mais perto do cliente. E para curso, né, no caso do curso de astrologia, por exemplo, se não fosse online, eu, por exemplo, acho que eu não teria condições de fazer, né? Porque o online você encaixa ele, né? O curso da Paty, eu encaixo ele na minha rotina. É, eu sou notívaga, então eu gosto de estudar depois das 11 da noite, quando a casa está silenciosa. E como que eu faria um curso desse 11 horas da noite, né? Não tem como. Exatamente, Não tem exatamente. como. Eu lembro que quando eu comecei a fazer curso, você ainda tinha um online, lembra, né? Você fazia o online e quem não podia assistir na hora, assistia Ao depois. vivo, né? Ao O vivo. ao O ao vivo, vivo, isso. o ao vivo. E aí eu ficava nervosa quando eu não conseguia assistir o ao vivo, porque eu queria assistir o ao vivo. Então, mas a facilidade de ter gravado ali o curso, né, o de astrologia, eu sou uma pessoa que eu acho que eu não conseguiria fazer. Não ia conseguir encaixar na vida louca que a gente tem hoje em dia, né? E nos horários. Sim. Então, não tem nem o que falar. O cair a internet, né, como hoje, fica pequenininho, né? Perto do Exatamente. benefício que é você fazer um curso online. Um É curso online. eu E diria fora que é que o você contra, volta, né? né? Oi? Você volta. Eu adoro, porque eu volto. Você tá falando, né? Eu estou escutando a aula, não entendi isso. Volta, escuta Volta. de novo, né? Não fica aquela interrupção, né, com o professor. Não entendi. Volta, assiste de novo, não entendeu. Para Exatamente. curso, né? Para curso realmente. Para curso, para mim hoje também, eu tenho, estudo muito também, vários cursos, assim, eu acho que eu tenho uns 10 cursos online, né, em andamento, todos eles online. Eu não consigo me imaginar hoje também estudando tudo isso Não presencial. dá, Não não dá. dá. A gente não Eu não tem tempo hábil conseguiria. para isso, né? Não dá mais, né? Exatamente, E exatamente. aí, ó, a Fernanda falando também aqui, né, que o É o melhor de melhor, uma aula online né, é o Fê? melhor. Você volta, para ali naquele. Não, e pior quando você não pode Volta. voltar, você tem que fazer alguma outra coisa. Você marca o minuto do vídeo. Você marca ali, ó, eu tô aqui Isso, nesse minuto. Aí você vai fazer o que isso. você tem que fazer. Quando você volta,
Você pega aquele minuto, você não pode fazer isso numa aula presencial. Olha, para aí, professor. Fica nesse minuto do que você está falando, depois daqui a pouco você volta. Não dá. Eu Então é faço isso outra direto. coisa. Eu faço isso direto. Marco ali onde parou, depois retorna. Realmente, para curso não tem como não amar essa tecnologia que chegou. Você já estava, né, Paty, na realidade. Você Já já fazia estava. os atendimentos online, você já tinha as aulas online. Eu também um pouquinho, né? Não tanto quanto agora com atendimento de terapia. A terapia ainda, o pessoal ainda estranha um pouco, né? A terapia acho que ainda Mas vai passar por essa transição, como eu passei há uns é, anos atrás, como você também passou com o curso de teologia, eu acho que a terapia vai sim, passar agora com esse momento é, dessa transição. Mas também vai é, chegar, porque os médicos também, por exemplo, quer coisa mais pessoal do que a consulta médica. É uma consulta, nossa, imagina, é muito pessoal. era E eles estão inimaginável. era Era inimaginável uma coisa inimaginável, dessa. né? O médico, imagina Né? médico fazendo consulta, teleconsulta. E agora eles estão. Então eu acho que a terapia, essa parte, vai passar por um período meio. Né, vai ter uma estranheza. É uma coisa meio estranha, mas vai superar também. É, eu tô tentando. Eu trabalho com a terapia, né, alquímica, mas eu já inseri astrologia, porque eu não consigo, mas eu já inseri astrologia, então eu já deixo o mapa pronto, né, e já começo a conversa ali com os elementos, né, que foi o assunto de ontem da live, Sim, eu amei. Já os deixo tudo elementos. pronto ali, para a pessoa também sentir que ela já começou a ser cuidada antes de eu entrar online com ela, né? Sim, Eu não sei, né? Foi o jeito que eu encontrei de fazer com que a pessoa fala, poxa, ela não entrou aqui online agora comigo. Ela já pegou meu mapa, ela já olhou meu mapa, ela já viu o elemento que eu tenho a mais, que eu tenho a menos, já olhou meu triângulo da vida. Então eu ah, já que chego legal, com as Adri. informações. Eu tô fazendo isso porque aí eu já chego com a informação, não dá aquela impressão fria de, ela ligou a câmera e deixa eu ver quem é você, né? Agora eu vou ver quem é você. Que Então, para terapia eu legal, tô que fazendo legal. isso, para manter, apesar, né, da tela aí que nos separa, para a gente tentar manter esse cuidado, né? Sim, Porque o cuidado exatamente. que Esse, pode esse ter. espaço, né? O espaço. A gente chama isso É, no curso de espaço relacional, né? É o conteúdo aí do módulo de consultoria. Mas é isso, é a construção do espaço porque as relacional. pessoas, principalmente as pessoas na terapia, quando elas procuram, é porque elas estão passando por um momento difícil, uma fase difícil, né? E colinho não mata ninguém, né? Sim, Então, eu estou tentando fazer com que ela entenda que eu tô ali para ela naquele momento, mas eu já estava cuidando antes para sim. não para tirar um pouco mesmo essa frieza, né? E aí eu começo com astrologia. Eu Boa. ainda não eu ainda não faço atendimento astrológico nem com os florais, eu ainda tenho um bom caminho de estudo ainda, porque a Paty me conhece um pouquinho, né? Eu não gosto de nada superficial. Eu tenho que me aprofundar muito para né? Essa coisa de tem isso, né, Paty? Sim, Esse é um outro lado da tecnologia que me causa um certo desconforto. Eu vejo pessoas assim, faz um curso de é. internet de final de semana e na segunda-feira já coloca lá no currículo e começa a dar atendimento sem nenhum tipo de experiência. Isso me incomoda Esse é um dos bastante. pontos complicados, sim, é verdade. É verdade. Me incomoda bastante. Porque assim, nós, né, eu conheço a Paty, a gente tem todo um cuidado para fazer um atendimento online, para fazer um curso online, né? Mas a gente vê muitos cursos por aí que não, né? É cópia de algumas coisas, joga lá, não dá assistência, porque você precisa fazer o curso, mas você tem que viver aquilo depois, né, Paty? Não é só fazer o Sim, tem que curso, praticar, né? Você tem que ter tem que experiência, né? praticar. Para poder E ensinar, eu para não poder. sei ainda por que tá ainda na cabeça, né, da pessoa
de que ela, porque é online, no outro dia ela já pode sair fazendo atendimento, falando com É, propriedade de causa. É muito estranho, né? É muito estranho isso. existe E isso ainda me uma ideia incomoda. de desvalorização, como se o curso online ou fosse, Isso, tivesse menos valor do que um curso presencial e isso. por causa disso pode ser meio banalizado. Então, existe um problema da banalização, né, da internet, existe, mas aí também existe um outro lado, que eu falo sempre também no curso, que a gente sabe que o mercado regula. Então, a pessoa faz, hoje, principalmente hoje em dia, com essa questão das pessoas estarem mais atentas à internet, o consumidor é mais inteligente do que era uns anos atrás, pesquisa Sim. mais, as pessoas estudam mais para consumir o que vai consumir, que produto vai comprar. Então, não está tão fácil enganar assim, né? Também. Então, eu falo assim, o É, mercado também regula. A pessoa faz uma vez, duas, três, mas também não vai ficar fazendo isso pro resto da vida, porque uma e hora ela vai embora, ela vai ser, né, sai fora do mercado, não fica eternamente ali fazendo isso, entendeu? Vai ter é, que ficar fazendo eu outra acho que coisa. é banalizado pelos dois lados. É banalizado a pessoa que vai comprar um curso achar que é menos porque é pela internet, e alguns profissionais que, é pela internet, a gente põe lá um e-bookzinho Qualquer lá coisa, né? e Põe qualquer coisa. material É. copiado. Material copiado, a gente vê muita coisa, muito, né? Material copiado e tá tudo certo. Então, cabe a Exatamente. gente, quando a gente comprar um curso, também ter Tem esse um cuidado de critério, olhar quem está dando, olhar conteúdo. É, Esses dias eu vi curso de astrologia e eu falei, meu Deus do céu, né? Online. Que você olha, não tem conteúdo, a pessoa acabou de se formar. Para mim, você pode dar, né, o curso online, mas vivencie aquilo primeiro, né? sim, sim. Tem Porque que senão, ter, tem que aí, ter. aí sim, Paty, aí sim fica uma coisa fria, né? Você recebe a Exatamente. informação numa semana, na outra você já está passando sem ter a Nem experiência. pode, né? Na verdade, se a gente olhar, se a gente. Quinta-feira, na nossa série de lives, eu vou trazer. Essa série é diferente, né? Porque eu não vou ter só aluno, eu vou ter na quinta-feira a presidente do CNA, que é a Central Nacional de É, Astrologia, né? e E assim, nem até- pode fazer isso. Se a gente olhar, né, o estatuto lá, o código de ética, tanto da associação aqui em Portugal, quanto a associação também no Brasil, né? Também não pode fazer isso. Quer dizer, o pessoal que faz uma coisa dessa está fora. Na verdade, está é, fora, né? Em termos de carreira, em termos de atuação profissional, está fora. Né? Não, não é uma tem que atuação estar, né, correta. Paty? Né? Eu Não é acho que uma coisa correta. uma das coisas que me motivou a dar aula pela internet foi justamente porque eu já tinha experiência, né, um pouco de experiência, né, no dia a dia ali. Quando eu comecei a dar Sim, aula de teologia, já fazia acho que 5 anos que eu estava dando aula, isso, 5 anos que eu já estava dando aula, sim. né? E com um pouquinho de bagagem aí na religião e tal. Então, eu falei, não, eu não estou Um começando, pouquinho eu não vou não, né, falar de Adri? uma coisa. Um pouquinho de bagagem, uns 20 e tantos anos de bagagem, um pouquinho? Não, né, Adri? Um pouquinho de bagagem, não. É um pouquinho, Um é um pouquinho pouquinho. bastante de bagagem. A gente está sempre aprendendo, né? Mas é isso que me motivou, né? No meu Sim, coach sim. também, com a Patrícia, né, Paty? Fizemos o coach astrológico, verdade, Fizemos verdade. coach, aliás, né? A minha mãe, inclusive, que deve estar assistindo aí, ela fala para mim, esse coach, porque assim, abre a cabeça da gente, abre a mente, eu falei, né, na época eu falava para a Patrícia, eu falava, nossa, coach, com astrologia é perfeito, Sim, porque é uma é, ferramenta e nós, tanto. nós somos diferentes, né? Eu sei que, né, o assunto ontem, né, era de elementos, mas nós somos pessoas diferentes. Então, uma pessoa de água como eu jamais ia liderar como uma pessoa de terra. E quando você toma consciência disso, Da né, e individualidade, né? Da aprende potencialidade de da cada um. Né? individualidade. Porque o que eu tentava até então, né? Rodeada de pessoas de terra, como sou, e fogo,
eu achava que o molde era esse que eu via nas pessoas, né? Sim, sim. Telúricas aí. E aí, com o coach, com a Patrícia, eu descobri que não, que uma pessoa de água, ela pode liderar da forma que, da essência que é a água. Exatamente. E foi uma descoberta, assim, parece banal, né? Falar, lógico, né? Mas não é tão simples assim você chegar a se aceitar, né? Aceitar a sua essência para determinadas coisas. Porque eu, né, por exemplo, eu que sou de água, eu podia aceitar a minha essência, eu aceitava para a intuição, para o meu trabalho mediúnico, até para terapia. Mas aceitar como dirigente, onde todo mundo fala, Sim. você tem que ser brava, você tem que ser autoritária. E eu falava, gente, como que faz isso uma pessoa de água, né? E aí a gente descobriu aí, né, eu junto com o Exatamente. Pátio, que eu super indico, foi assim um divisor de águas na minha vida, né? O coach. E a Paty sabe disso. Sim, foi muito legal. Foi um desenvolvimento muito produtivo o seu processo. O seu processo de coach astrológico foi muito produtivo, muito mesmo. Mas é porque a astrologia é essa baita dessa ferramenta de autoconhecimento, Pois né? é, Quando eu isso aí. resolvi olhar de fato para o meu mapa e parar de comparar, a gente parar de se comparar com as pessoas, né? Você olha seu mapa, você Exatamente. fala, eu tenho aqui ó, tudo o que eu preciso, né? Isso, O cara lá de cima me deu tudo o que eu preciso. Eu tô aqui tudo porque que eu a preciso gente. viver esse mapa. Até os Aí as coisas vermelhinhos que mudam. estão no mapa, a gente Até os precisa deles. vermelhinhos. Até Gente, os vermelhinhos. vermelhinhos, ó, o pessoal que está vendo aqui, vermelhinhos, quando a gente fala isso, é que existem os aspectos desafiadores do mapa, né? Então, eles são mostrados num desenho do mapa através de uns riscos, que são as tensões, né? Então, quadratura, oposição. Mas aí a turma olha o vermelhinho e fala: Meu Deus, eu tenho Desespera. problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí a gente fala que até os vermelhinhos é aquilo que você. Travou? Opa, deu uma Oiê, travada, né? voltamos. Oh, voltamos. 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 Ou seja, resumindo, até os aspectos negativos do mapa estão ali para a gente, para que a gente precisa Aliás, daquilo para nos aliás, desafiar, são né? eles que nos impulsionam, né? Porque eu olho para o meu Olha, mapa, onde tem azulzinho ali, eu não. Eu falo, nossa, é verdade isso? Por que que eu não enxergo, gente, né, essa minha qualidade, né? olha aí, a Rosângela, ela tem também a mesma Hum. batalha que você, Dri. Olha lá, minha batalha interna de não querer ser dirigente. Tá vendo? Olha, Rosângela, tá vendo? Ó, conversa com a Dri, Rosângela, porque é a Rosângela, mesma e coisa. mesma coisa, faz coach com a Paty, porque, Rosângela, a gente pode tanto quanto. Aliás, é uma inversão de valores e o que eu aprendi muito, né, Paty? Sim, Você não precisa ser autoritária para alguém te respeitar, né? exatamente. Nem para liderar, Quando né? você- não, nem para liderar, nem para liderar. Eu tenho o meu jeitinho de liderar, né? É lógico que a gente não é água o tempo inteiro, né? A gente não Sim, tem, lógico. tem os 12 signos no mapa, tem todos os planetas, né? Mas viu, Rosângela? Cadê ela? A Rosângela. Tá lá. Eu tô gostando muito. Mas aí eu também tenho, né? E aí a Paty, quando olhou meu mapa, falou: Dri, ou você dá aula ou você lidera, porque tá aqui, ó, né? Tá no seu mapa. Então, usufrui da ferramenta que você tem. É água? É água. Vamos lá. Exatamente. Eu também, Paty, eu também não sei por que que o povo acha que a gente de água é, né? Alguém já viu tsunami? Uma cachoeira, né? Quando Exatamente. vem, O quando vem um maremoto. pé d'água, o maremoto, eu não sei por que que o pessoal acha também tão, ai, que a gente é tão, né? Mas sabe o que é isso? São os estereótipos e os rótulos, É, né? Então a sociedade é é, toda cheia de estereótipo, de rótulo. E o problema é quando a gente entra na questão da comparação, como você falou antes. Quando a gente se é. compara e tenta se É. encaixar naquele padrão, naquele coisa estereotipado
Vol- Voltou. Espera aí que alguém me Voltou. ligou bem aqui, bem aqui, meu Deus. Espera aí, espera aí. Ai, gente. Então, pronto, voltou. Então é isso, né? As pessoas têm essa ideia de se comparar, entendeu? De se comparar. Estereótipo essas brincadeirinhas assim, hoje, né? Depois, ainda mais quando você começa a estudar astrologia de forma séria, a gente até brinca, né? Ah, sou pisciana, sou chorona, tal. Mas a única coisa que eu percebo, as pessoas de água, a gente tem aquela facilidade de se moldar o outro, né? E achar que o outro é você, que é o que acontece. E eu sempre brinco, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre sofri muito bullying por ser pisciana. É, porque, Verdade, você é verdade. mole, você é chorona, né? É, e aí, Rodrigo, o dia preciso que eu falar, descobri. ó, não te cortando, mas eu tenho que falar a palavrinha secreta antes que a nossa live acabe, porque eu perdi nossa noção de tempo aqui, né? Então, ó, palavra secreta, É, pessoal, conjunto, conjunto, tá? Palavra secreta, conjunto. Muito bem. Antes que a nossa, porque eu não sei a nossa live aqui, o nosso tempo de live, porque aqui já são eu 10h18. Então, eu não sei porque a eu me gente caiu, perdi um voltou, pouquinho. É, porque voltou. né? Então, anotaram, né? Tem 10 Conjunto. minutos, a produtora está falando. Produtor, ótimo, produtor, que bom, 10 minutos. Então é isso, pode falar, né? Porque a gente daqui a pouco Tem finalizar. alguém falando aqui, né? Tem alguém falando aqui, ó, gêmeos. Quando fala de gêmeos, né? Pessoa falsa, de duas caras. Eu tenho a lua em gêmeos também. E, né, É na são os idade, né? rótulos, né? São os rótulos, às vezes Rótulos estereótipos. e desculpa, né, Paty? É uma boa desculpa para ser duas caras, né? Ah, eu sou de É, gêmeos, isso. né? A Exatamente, Andrea tá falando exatamente. que a Andrea tá falando que ela é ariana com mente pisciana, né? Também choro É, demais. mas por quê? Porque ela agora né, ela fez um mapa com você, a gente está Isso, fazendo Andréia. um trabalho com ela, então você já sabe que você não é só seu sol, né? Então, Exatamente. A gente é um conjunto, gente, de todos os signos, de todos os planetas. Então, essa é uma outra coisa importante, a gente sair daquela ideia que a gente é só aquele signo e sair do horóscopo estereotipado, além de tudo. Porque também tem bons horóscopos, que a gente sabe que tem profissionais que fazem um bom trabalho de horóscopo, mas a gente tem que saber o que é o horóscopo. E o horóscopo é o sol, é uma parte da gente muito importante, mas é uma informação generalizada. Não é o seu mapa quando você lê ali o horóscopo. Não é você, né? é um O pedacinho horóscopo só, né? é um pedacinho, é muito importante, é o seu signo solar, mas de forma nenhuma vai mostrar o que você é que o mapa mostra, né? Então, a gente tem que ter Exatamente. essa noção, né? Que a gente tem tudo, tem todos os signos, cada signo vai estar numa casa. A gente é um complexo muito maior do que o signo do Sol, né? Só o signo ali do Sol. É Por isso, isso né? que Então, às vezes a pessoa não quer se tornar uma astróloga, mas ela pode fazer um curso para se autoconhecer, né? Eu conheço exatamente. bastante. Aliás, né? O curso tem Aliás, a base do autoconhecimento, né? De em cima do mapa. Por isso que a exatamente, gente trabalha com o mapa de cada um, né? Tem que ser, exatamente. tem que ser. É isso É daí. verdade. Dri, você É quer falar isso. alguma coisa para a gente fazer a nossa finalização antes que o Instagram derrube a gente? Fecha a live, que eu não gosto de, gosto de finalizar, De encerrar, né? Não, encerrar Paty, eu acho que direitinho. realmente é, falar para as pessoas que quem tem né, o tema aí é a internet, né, da gente hoje, o desafio, acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem desafio. Não existe, né, nada que você faça que seja totalmente bom ou totalmente ruim. Não existe, né? Isso. E é o que eu falei, a gente tem que se adaptar àquilo que a gente tem, tentar fazer com que o atendimento, se a pessoa vai atender online, fazer com que o atendimento não seja aquela coisa fria, né? E isso Sim, depende da nossa lógico. energia, eu acredito piamente nisso, né? Que depende da nossa energia, a pessoa do outro lado, ela vai sentir. Ela vai sentir se você não está afim de atender, né? Ela Lógico. vai sentir se você. Porque às vezes a pessoa tem aquela impressão assim, né? Ah, eu tô de mau humor, eu não tô com vontade de trabalhar, mas é pela internet, eu vou atender e a pessoa não vai nem Não perceber. pode. Percebe. Não pode de jeito Percebe. nenhum. Tem algumas falhas aí do pessoal. Mas num momento como hoje,
né, como a gente está vivendo hoje, o que nos resta, mesmo que a gente não quisesse, é o É atendimento isso aí. online. Os Exatamente. alunos que estão fazendo, né? As alunas meninas aí do módulo 2 que já vão, tem algumas que já aprendem, né? Tem Isso. que encarar e tá tudo certo. É Como isso aí. dizem, tá É tudo isso. certo. É muito bom. O Então, gente, importante é não parar, né, Paty? o importante é não parar, o importante é tentar entender esse momento que a gente está vivendo, e aí eu deixo o recadinho. A Bom, Adri falou uma coisa legal aí, eu vou completar o que ela falou, dizendo o seguinte: eu fiz uma pergunta no começo, dizendo quem que gostava de astrologia, quem estudava, e a turma respondeu assim, eu gosto, mas eu não estudo. E aí, ó, eu vou deixar o recadinho, pessoal, não prorroguem esse sonho, entende? Se você gosta de astrologia, estude porque isso pode ser um instrumento de trabalho um dia na sua vida, certo? O Marco tá perguntando aqui, ó, se Ah. mesmo ele que não entende nada da astrologia, ele consegue entender. Sim, o curso Marcos, consegue, consegue. porque a Paty começa lá, como dizia minha avó, né? Começa do Sim, comecinho, sim, de sim, tudo, né? Desde do que são planetas, quem são os planetas, é uma sim. metodologia que lá na frente você vai juntar tudo. Sabe, eles estão perguntando isso porque eu falo muito da astrologia e eles falam assim, Tria, eu não estou entendendo nada. Né? Porque Marte está em oposição, porque hoje a Lua está conjunto com Saturno, porque Júpiter, né? E aí, mas isso aí é quando junta tudo, né, Paty? Sim, Mas sim. Isso tem que construir. Antes antes de tem que ter o juntar tudo, alfabeto, tem que ter o alfabeto, tem que aprender a falar essa isso, língua, né? Na verdade, é gente, é uma isso, língua, é uma língua, a gente vai aprender uma Marcos. língua, então tem que primeiro falar o alfabeto, ensinar o alfabeto, isso é parte do módulo do nível 1, né? Do Igual, básico. igual uma alfabetização mesmo, né? Que você aprende as letrinhas tudo separada lá na frente. É que a gente já junta Exatamente. tudo. Ou tenta, né, Paty? Exatamente. Juntar É tudo. isso aí. Então, gente, ó, Mas palavrinha secreta conjunto, falei de novo aí, tô dando uma canja aí para é vocês, bacana. palavrinha secreta. Dri, muito obrigada, viu? A Eu gente que agradeço. venceu, o Urano, o Urano tentou fazer, a gente não cedeu a Urano, que ele Urano tentou desafiou. passar a feira. Mas eu sei o que aconteceu, ele estava mostrando os nossos desafios. Ele estava mostrando na prática, a nossa live ficou assim, completamente exemplificada de quais são os desafios realmente de um atendimento online. É isso, Por isso que eu né? falo, né? Ó, qual era o tema? Desafios. O universo, ele capta aquilo que você, né? Na hora que você coloca no papel, você não tem ideia do que você está colocando no papel, né? Exatamente. Nós colocamos os desafios. Ele falou, tá bom, eu vou mostrar então como é que Vou é o mostrar quais desafio aí. são, mas é como é Urano, ele mostrou mesmo, entendeu? Ele já mostrou, ele chegou chegando e já ninguém, a gente não conseguia entrar, eu tive que sair, você saiu, entrou, ou seja, é bem isso mesmo. E a gente mostra para Urano que a gente é teimosa e a gente consegue as coisas também, Isso, né? porque a gente trabalha com ele, né? Então, quando a gente trabalha com ele, mas é isso, né? É o que a Obrigada, gente Paty. Eu que agradeço, imagina. viu? Eu agradeço, muito legal você poder fazer essa live comigo, né? Eu que E agradeço. vamos ver se a gente faz mais lives, tá? Sucesso no seu caminho. Eu sei que vai ter aí um caminho lindo pela Obrigada. frente, tá? Que Quem se abram quiser, todas as possibilidades para você, tá bom? assim seja. Se alguém, o pessoal que quer estudar astrologia, eu não tenho nem dúvidas, né? Eu conheço a Paty, assim, a gente se conhece há uns 15, 20 anos, eu acho, nem sei. Acho que mais, uns 20 anos já. Deixa eu falar, deixa eu falar. Pronto, Né? pronto. E como a Paty disse no começo, eu era autodidata, tudo que eu sabia era estudando, porque, não sei por quê, entra com muita facilidade, né, na minha mental, o estudo da astrologia. Mas fazer um curso é outra história. Então, faça um curso. E se alguém quiser aí, né, equilibrar os elementos aí do mapa astral, me procura. Façam a consulta com a Adri, sim, Que porque a ela está com gente entende muitas de explorar. ferramentas. Ela está com muitas ferramentas legais. Tenho certeza que o atendimento é nota 1000. Então procurem a Adri Obrigada, também, fora Paty. outras ferramentas que tem, porque aí tem outras, é magia, é um monte de coisa, gente. Então A procurem gente ela podia um também. dia falar da magia astrológica, né? Vamos falar da magia astrológica. Sim, Estou marcado já. apaixonada. Só precisa da data. A gente vai falar assim, Isso. tá bom? Tá bom, Ai, gente, Paty. 28 segundos. Então, ó, Adri, um beijo. A Obrigada, gente gente. salva o Tudo de vídeo bom, e deixa lá no gratidão. meu canal depois, Obrigada. tá bom?
Tchau, Obrigada, Dri. viu? Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até amanhã. Até. Amanhã tem mais.